E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um Pega Essa. Tudo bem, meu querido Wanderson? Graças a Deus, tudo bem. E você, Wesley? Eu tô ótimo, né? Firme na paçoquita. Paçoquita é sempre bom, né? Você viu que bombou o último espanhol que jogamos aqui, né? É, mas não vamos testar nada Não, hoje, né? não. Telecurso 2000 cortaram meu sinal em casa. Não tá indo mais para vocês as revistinhas? Não. É da sua época, meu querido. Muito antigo, né? E a Copa, Wanderson? A Copa tá aí, firme e forte. Não vamos falar que, né, que fase que tá, porque depois de algum tempo esse vídeo vai estar aqui. A única coisa que eu posso falar é que... Viu? Chegando o Natalzão. Estamos chegando, não é? Natal, eu amo Natal, cara. Você gosta de Natal? Eu gosto. Período natalino é confraternização, é amor, é família, né? O pessoal aí. Depois volta tudo normal de novo. No dia, né? No 25 já briga de novo. Já briga no próprio dia à noite. É assim, né? já Papai Noel se vir de novo, já chuta. É isso aí, já xinga todo assim, mundo. Família, aquela paixão. Isso. E aí, Vandes, o que temos pra hoje? Hoje temos um pega essa, assim, eu digo a nível muito rápido. Hard. Você na sua casa não aperta FF lá no YouTube, não. Vamos falar pausadamente de muita coisa rápida hoje, Wesley. E sabe por que é muita coisa rápida? Por que, Sr. Wanderson? Por que, senhor entrevistado? Por que essa coisa rápida? Prazer em tê-lo no nosso Pega Essa. Fique à vontade de se apresentar, o pessoal conhecer esse rapaz. Que alegria estar aqui. Que alegria. Legal. Vou fazer uma pequena correçãozinha. Pois não. A gente quer ser rápido, mas a gente gosta de ser resistente. Mas então... A gente gosta da resistência. Não tô entendendo isso aqui, ó. Peraí, eu tô viajando, hein? Eu também não. Mas vamos deixar pra ele explicar daqui a pouco. Isso. Pessoal, estamos aqui com o Pedro hoje. Se apresente aí pra nós, Pedro. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí desse lado? Primeiro lugar, que alegria estar aqui, meu irmão. Que isso, a gente que Nós que agradece agradecemos a sua disponibilidade. Que alegria estar aqui nesse ambiente, nessa casa feliz, alegre. Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio. Opa! O primeiro entrevistado aqui, ó. Pega essa. Aqui. Eu me chamo Pedro. Eu sou um fanático, apaixonado pelo esporte, amador, marido, pai, profissional, e vou te falar que a gente vai ter uma resenha legal aí sobre corrida, saúde, bem-estar e o que tiver. Muito bem, Muito Pedro. bom. Eu tô ansioso pra essa Eu conversa. também estou, vou até pedir algumas dicas. Eu fiz aqui uma pauta pro Pedro, porque eu tô querendo entrar nesse ramo também, Wesley. Isso é bom, hein? Uma vez, no decorrer a gente vai falar um dia que eu fui vítima desse rapaz. Você caiu naquele... Vamos correr comigo no lago? Não, vamos fazer 5K aqui em alguns minutos? Não, eu não caio nessa ainda, Wanderson. Vamos que vamos, Wesley. E aí? Bora. Pessoal, hoje estou aqui, uma honra para nós, né, Wanderson? Receber Pedro aqui. Muita. É um amigo de longa data nosso aqui e é um exemplo para nós, né? Sim, com certeza. A gente fala que Pedro, disciplina, Pedro, organização, nasceu com ele. Nasceu com ele. É um rapaz disciplinado, viu, Wesley? Cara, e a gente conhece ele faz tempo, onde a gente ia imaginar que ele ia ter tudo isso aqui de apetrechos na casa dele. Olha, gente, isso aqui é tudo real. Logo a gente vai mostrar pra vocês. Na verdade, ele vai contar isso pra vocês aqui. Mas olha isso daqui, quanta história tem aqui, quanta conquista, quanta resistência tem aqui, Wesley. Demais. Ei, Pedrão. Cada dia eu acompanho ele aí pelas redes sociais, é muito lindo, cara. É mesmo? Pedrão, mas chega de falar nós aqui, né? E vamos lá começar com você. Vamos lá. Pedrão, você pratica esse esporte aqui e vive desse esporte, é isso? Não, eu Conte um pouco de dou você dinheiro, pra eu dou nós. dinheiro para esse esporte, eu pago para fazer isso daqui. Mas quem que é você? Explique pra nós. Você é de Bragança, Vamos nasceu em lá. Bragança. Quem é você? Eu me chamo Pedro, como a gente já conversou. Eu sou marido da Kaline, minha esposa amada, sou pai da Marina. Sou enfermeiro de formação, professor e corredor, amador, apaixonado pelo que eu faço. Cada um desses pedaços de metais aqui que a gente vai conversar, cada um deles é um pedaço de metal, mas que tem muita história, tem muito amor, tem muito suor envolvido aqui. Pedro, mas por que desse esporte? Explica pra mim, você que tem um corpo de atleta, é bem magro, É, sempre foi assim? Ainda bem que as câmeras favorecem, né? Sempre foi assim? Nada disso. Bom, a minha história... Bom, vamos lá, tem umas 3 horas de... 2 horas de Gente, só avisa, só isso. Eu sempre gostei de atividade física, tive períodos
atlético, tive períodos bem gordinhos. Esse senhor aqui, você também me conheceu bem roliço, bem gordinho. Mas o que acontece é que a corrida mudou o jeito que eu encaro a vida. Mas antes da corrida, na verdade, minha esposa que me trouxe para esse esporte. Olha só para você ver, por isso que eu falo minha esposa em primeiro lugar, porque é ela que me enaltece, ela que me fortalece e faz tudo isso acontecer. Que legal. Né? Eu gostava, eu era judoca, eu fui até a faixa marrom, parei, aí fui fazer faculdade, né? Sou enfermeiro de formação, aí virei professor e até hoje atuo na docência e fui fazer mountain bike. Nossa, tudo Fazia bem. mountain bike, né? Meu esporte depois do judô foi mountain bike. Aí comecei a ter alguns amigos, aí a gente foi se aprimorando, se aprofundando no esporte. Eu sempre gostei, mas já estava bem gordinho nessa época. Eu cheguei a bater 110 quilos. Caramba! Foi o meu ápice da gordura. Na época do judô era peso pesado? Na época do judô era leve. Era né? leve? No judô eu pesava 77 quilos. Caramba! Aí fui começando na época da faculdade, plantões noturnos e uma vida não muito adequada do ponto de vista alimentar. Aí o que aconteceu? Engordei. Mas voltei pro esporte, fui pro mountain bike e tal. E tem um amigo assim do mountain bike, colega de trabalho assim, muito querido, né? O Rodrigão, parceiraço. E a gente pedalava junto, assim, ele que me deu a introdução no esporte, né? Começou a me dar umas dicas no mountain bike e tal. Muito legal. Aí um belo dia, a gente sempre pedalava junto aos finais de semana. Eu falei pra ele assim: Rodrigo, eu não vou pedalar, vou ficar por aqui e tal. E aí ele falou: eu vou competir então no final de semana seguinte. E ele sofreu um acidente gravíssimo, né? naquele final de semana. E aquilo mexeu comigo de um jeito, porque eu falei assim: nossa, minha vida pode passar muito rápido, eu não tô preparado para correr esse risco, né? Eu tô curtindo, procurando saúde e bem-estar, e numa infelicidade que não tá no meu controle, pode acontecer o pior. Lógico. Você tinha bike e tudo? Tenho até hoje. Aí essa é uma história muito, muito marcante para mim, porque assim, a bike, né? Quando eu fiquei sabendo desse amigo, ele foi competir uma prova, foi num domingo, fui para um churrasco na casa de uns amigos, ele foi competir, eu mandei mensagem para ele no final da tarde: aí, como é que foi na competição e tal? Ele não respondeu, eu falei: né? Beleza. Segunda-feira tive a notícia de que ele deu entrada no hospital com uma fratura de coluna. Nossa. Precisou operar e tal. Tá bem, hoje voltou a pedalar, pedala pra caramba, cara. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu peguei a bike, tirei do meu apartamento e guardei na casa da minha mãe. E a bike tá lá até hoje. Isso daí foi 2015? Acho que 2015, se eu não me engano. E aí a bike tá lá até hoje. Quem usa, às vezes, é o meu sobrinho. Ô tio, posso usar a bike e tal? E a bike tá lá. Eu até não vendi a bike, não me livrei da bike, porque eu tinha assim aquela coisa: minha filha, quando ela tiver maiorzinha, eu vou mandar de bike junto, sim, né? Aquele passeiozinho. E a bike ficou ali. E eu parei de pedalar e parei de fazer atividade física. Perdi a minha vontade, assim, perdi o senso de atividade física. E mexeu comigo aquilo. Mexeu porque era um sopro, foi um sopro. Um cara super ativo, né? E ele tá bem hoje, né? Ele foi muito resiliente, ele tem uma história muito legal. Ele passou por isso e tá aqui. Aí a corrida, né? Como que eu vim parar na corrida? A minha esposa e eu, recém-casados, e puxa vida, vamos buscar uma atividade física de casal, né? Vamos curtir isso daí. Você era fortinho nessa época? Porpetinho. É fortinho. Porpetinho, né? Já. Mas peraí, qual a formação da sua mulher? Muito bem. A minha mulher é nutricionista clínica. Então, o que o nutricionista clínico faz? Engorda o paciente. Brincadeira, amor, brincadeira. Inclusive, aí, deixando uma deixa. Vamos fazer um parênteses? Agradeço muito a sua excelentíssima esposa, porque ela me ajuda muito no meu serviço de TI. E proteína nos pacientes, Kaline. Aí ela pegou e fez o mesmo com você. Uma dieta hipercalórica, não é? Sabe, ela foi muito, muito esperta, né? Porque ela queria manter o clima harmonioso do casamento. Falou assim: você precisa de uma nutricionista? Vou te indicar uma boa. Passou uma outra e pessoa. Indicou Juliana, e é nutricionista até hoje. Legal. Juliana Rígulo aí, espetacular. Juliana que encara qualquer loucura que eu chego pra ela: Juliana, eu preciso... Juliana, não, vamos dar um jeito, arrumar, customizar. Porque a Juliana,
ela foi a nutricionista que me abraçou, né? Ela falou assim, eu faço o consultório, eu tenho uma boa base de nutrição esportiva, mas não é o meu foco, mas por você que é amigo, parceiro, vamos junto nesse projeto, né? E aí começamos com esse projeto na nutrição. Mas, voltando... Vocês dois. Aí eu e minha esposa, atividade em casal. Vamos fazer uma atividade em casal. E aí, procura e vê e nada, e não consegue achar nada que agrade os dois. Aí, 2016, agosto de 2016, é isso mesmo. Fomos fazer um treino num grupo de corrida, no grupo do Barsotti Runners. Adriano Barsotti também, meu primeiro treinador. Dri, obrigado por tudo aí. Aí o Dri chegou e a Ilka, que é a esposa dele, nos recebeu e falou, vou dar uma volta no lago com vocês, aquela aula experimental, sabe? Volta no lago. Vamos dar uma voltinha no lago. Saí da frente do McDonald's com aquele cheiro de batata frita gostoso e fui dar uma volta no lago. Tá bom, né? Eu e minha esposa e a Ilka fomos dar uma volta. Aguentei dar uma volta correndo, eu e minha esposa, uma voltinha no lago. Pô, esse negócio aqui acho que é legal. E o grupo de corrida ele é fantástico. E quando você vai começar uma introdução esportiva, o que é bacana, né? Um fortalece o outro, um estimula o outro, né? A atividade coletiva ela tem essa particularidade. As pessoas pensam que a corrida é um esporte individual. E ela não é um esporte individual, ela é um esporte muito coletivo. Né? E aí, grupo de corrida. Começamos a correr. E aí começou aquele negócio assim, vamos correr 5 km e tentando correr e corre, anda. Primeira vez que saiu 5 km sem parar, mesmo que num ritmo mais contido, mas sem parar, nossa, que alegria. Conseguimos 5 km. E a gente não via a hora de chegar aos finais de semana, tinha os treinos durante a semana, mas chegar aos finais de semana para correr com o grupo. E aí vamos confraternizando e tal. E o tempo foi passando. Um pouco de altos e baixos, dá um cano na corrida aqui, vamos lá, não sei o quê. E a gente, enquanto casal, se fortalecendo. Aí começa a readequação alimentar, a gente começa a procurar a olhar um estilo de vida mais saudável. Né? E isso daí proporciona conexão com outras pessoas. Isso que é muito legal, porque você vê diversas histórias na corrida. Por isso que eu sou tão fascinado pelas histórias que a corrida traz. Você lembra aqui, só interrompendo um pouquinho. Não esquece de contar essa última experiência, dessa última corrida que você filmou, mostrar o cara lá completando a prova. Concordo. Cara, claro. Você precisa contar isso aqui. Claro. Aí, fomos lá para fazer a corrida. Passou um tempo, passou 5 km, conseguimos encaixar 5 km. Falei, vou tentar fazer 7. Aí subi para 7 km e tal, consegui fazer 7 km, mas lógico, gente, 2016 para 2017 foi um ano nessa evolução, perdendo peso, fazendo dieta, aí entrou Juliana e Kaline no propósito de vamos lá, vamos fazer uma readequação. Eu sou uma formiga, eu adoro chocolate. Opa, chocolate. Adoro. O que faz lembrar chocolate, Anderson? Chocolate. Você gosta de chocolate, Pedro? Eu amo chocolate. Puxa, eu amo. Beijo, hein? Não tem como perder essa, né, Anderson? Então, aproveitando o ensejo, pessoal, o Pedrão falou de chocolate. Você que procura um chocolate artesanal, você que procura aquele chocotone, aquele panetone trufado, aquela coisa que você fala assim, meu Deus, hoje eu me acabo. Mas hoje é dia 24 ainda, dá tempo? Dá tempo ainda, ô louco. Você que está aí procurando o que dá nesse Natal para alguém, Puro Chocolate tem o que você precisar. E aonde você encontra isso? Facebook, Instagram, dá um Puro Chocolate lá, uma busca, você vai encontrar cada delícia, Wesley, mas cada delícia. Se essa pessoa conseguir comprar só um, ela é vencedora, viu? Não consegue. Não consegue. Aqui em Bragança Paulista, eles estão localizados aí na Praça Raul Leme 129, Rua Coronel Luiz Leme 388, Rua José Domingues 572 e na Rua Voluntários Antônio dos Santos 675. De fins de semana, das 9 às 17 também abre, Wesley. Olha aí, sabadão vai estar aberto aí Puro Chocolate. Dia 24, gente, vai lá, Puro Chocolate. E a pergunta aí, Pedrão come Puro Chocolate? Com certeza. Então, o Pedrão vai levar Puro Chocolate para casa hoje. Vai levar Puro Chocolate, ritmo de Natal, hein, Pedrão? Olha aí, cada coisa boa para você. Então, chocolate artesanal, Puro Chocolate. Muito bom. Muito bom.
Pedrão, falando do seu chocolate... Chocolate. Juliana, porque Juliana me deixou comer chocolate. Ah, Por isso que eu me encantei pela corrida e pela nutrição. Pela nutrição. Porque a nutricionista, ela não foi aquela nutricionista ortodoxa. Falou, você vai comer só verdura, vai comer um carboidrato para correr e mais nada. Falou, não, você pode comer de tudo, desde que você tenha um equilíbrio. Aí pronto, falei, associei o que eu precisava. Comecei com a nutrição mais balanceada, atividade física e foi encaixando. Aí veio a primeira corrida, o primeiro momento assim que marcou a atividade física. Onde foi? Que é essa daqui. Pega aí pra nós. Pega aí pra gente, mostra pra gente. Essa daqui é uma prova que foi em 2018, olha só, comecei em 2016, então quase um ano. Põe na frente da sua mão, assim, Pedro. Depois. Isso. Legal. Aí, garoto. Essa daqui é uma corrida que tem em Itatiba, num clube lá, ela chama Eco Run. Eu não sei nem que versão que ela tá agora, essa daqui foi a segunda edição dela. Foi uma corrida de 5 km. Por que ela foi marcante? Porque foi a primeira vez que eu aguentei correr 5 km numa prova ininterrupta. Fui ali feliz da vida. Foi nessa? Acho que foi em 35 minutos que eu consegui concluir. Então eu fiquei assim, nossa, que legal. E você pega o símbolo, né, daquele momento. Não é assim, porque eu coleciono medalhas, mas eu coleciono momentos. Né? E, puxa, que bacana, né? Aí veio isso daqui, 2018, comecinho de 2018, se eu não me engano. Nisso já não tinha mais aqueles 100 e poucos quilos, não é? Já estava um pouco Eles mais... estavam indo, mas eu ainda era bem pesado. Era bem pesadinho. Era bem pesadinho. Mas foi uma prova que foi muito marcante para mim. Foi muito legal. Você correu sozinho, Pedro, nessa prova, ou a Kaline correu junto com você? Não, ficou na torcida. Ela foi. E aí é o que eu falo de novo. Beijo, meu amor, te amo. Porque assim, a corrida, não adianta você só ir correr se você não tiver o apoio de alguém. Sim. E não é buscar aprovação, né, querer mostrar que você consegue. Pode, isso. Mas é você ter alguém que realmente assim tá com você, tá firme no propósito, tá acreditando naquilo, né? E é isso daí que foi tornando a corrida especial. E a gente ia junto, tal, não sei o que, curtia. Mas essa prova ela foi legal porque foi a primeira prova oficial, corri, bacana, tudo. Mas o que aconteceu? Fui correndo com a minha esposa, fizemos uma prova e aí colecionando momentos novamente, né? Na sequência comecei a evoluir na corrida e comecei a correr 10 km. Então eu pulei do 5, fui pro 7 e comecei a correr 10. Caramba, que salto, hein? E aí você vê que você começa a evoluir na corrida, nessas distâncias, e você fica apaixonado. O senhor correu comigo uma corrida como essa, lembra? Eu lembro, só dando um parênteses aqui, Wesley. Muito bom. Falei, ô Pedrão, eu vou correr uns 5K acho que corrida da Santa Casa. Corrida da Santa Casa. Isso, Ô, Vandinho, legal, tal. Não, já tô treinando na esteira da academia, tal, não sei o que. Você me acompanha? Acompanho, com prazer. E aí ele começou comigo lá. Aí corremos junto de ponta a ponta. Corremos junto de ponta a ponta. Quando chegou, eu acho que a 700 metros, eu comecei a fadigar. Ele falou, Vandinho, ó, respira com a boca, calma, cara, calma, controla, não para, vamos lá, ó, só no trotezinho. E aí foi passando aquilo e tal, aí chegou 2,5 km, né? Foi. E aí eu acho que no quarto quilômetro eu morri, né? Mas sacanearam, você colocaram uma pirambeira assim no meio da prova. Nossa, meu. Aí o Pedro falou assim, Vandinho, vamos, cara, pensa que só falta 1 quilômetro. Aí eu dei um sprint, não sei da onde eu fui aqui. Tirou energia, não sei da onde. Quando a gente chegou, eu acho que eu faleci e voltei. nem suado estava, nem suado. Eu morrendo assim, porque dói muito a perna, né? Nossa. Meu Deus do céu, né? Aqui é um sedentário, entre aspas, nunca fiz isso. Tava bem demais, mas né, isso cara? que eu tive um momento assim, não é? Não sou corredor, não pratico corrida, tive essa experiência com o Pedro. Isso que você falou, Pedro, dessa sua primeira conquista, eu senti naquele momento também. Falei, olha, como eu posso fazer isso? E aí é legal pra caramba você receber a medalha e você fala, nossa, eu acho que eu fiquei sem andar uns 8 dias. Eu falei, meu Deus, eu acho que não sei se aconteceu alguma coisa e tal, mas o saber que você pode, né, Pedro, e esse redescobrir todos os dias, ainda mais você que está falando aí, 5, depois foi para 7, depois foi para 10, e eu acho que vão ter mais aqui, né, Wesley? Eu tô vendo aqui, né? Segue aí, Pedrão, você quase me matou, mas não, eu gosto de você. E olha, foi fantástico, foi fantástico.
Assim, eu não trouxe todas, porque eu separei assim as que têm um valor assim, todas são importantes, mas as que têm um valor muito importante na minha vida de corredor e na minha vida pessoal, eu queria dividir com vocês. Sim, né? E parece que a corrida foi levando muitos momentos da minha vida assim como uma marca, né? Essa daqui muito especial também. Essa daqui foi a primeira corrida que a Santa Casa promoveu aqui em Bragança Paulista, né? Corrida Saúde. E já correndo com a minha esposa no grupo de corrida. Cara, a gente correndo junto, mesmo esquema quando a gente correu. Vamos correr junto, amor, vamos. E foi um dia que, assim, ela tava correndo fácil, ela tava muito bem, assim. A gente tava correndo um casalzinho entrosado, gostoso de treinar. E foi um dia puxado para ela, porque a corrida tem muito disso, né? Tem dia que você tá muito bem, de repente você fala, nossa, hoje não é meu dia. Não encaixou, como qualquer atividade, né? Sim. E isso foi muito marcante, a corrida de novo. Minha esposa se sentindo mal, ela falou, nossa, igual você, não tô aguentando, tá pesado, tá difícil. Eu falei, não, vamos junto e tal, aquele incentivo. Concluiu a prova e falou assim para mim no final da prova, acho que eu não vou correr mais, acho que foi a última prova que eu corri. Eu falei, para de drama, que foi a última prova que você correu. Uma falecida também. Ela tava se sentindo estranha, ela falou, eu tô diferente, alguma coisa tá acontecendo. O que era? A coisa diferente era a nossa Marina no ventre dela já. Ela tava grávida e não sabia. Porque na época, eu não sou educador físico, né? Na época se dizia que contraindica-se atividades de impacto para a gestante. Eu não sou educador, na época foi o que nos foi dito. Mas aí ela fez toda uma surpresa, descobriu que estava grávida, fez o teste, montou uma surpresa e me contou. Acho que foi uma semana depois, eu não consegui aguentar uma semana para contar a surpresa. Mas esse foi um marco. Caramba. Ela estava grávida na corrida da Santa Casa, foi o start. Ela falou, alguma coisa está diferente. Olha só como Pedro, você conhece o corpo, né, Wesley? E aqui a corrida já fazia diferença na sua vida? Já tinha mudado hábitos? Aí já começou a disciplinar a vida? Você fala disciplina, eu vejo que assim, a disciplina, ela não é uma coisa, tem gente que entende como ruim a disciplina, né? Tem pessoas que falam, disciplinar é ruim. Eu não entendo disciplinar como uma coisa ruim, muito pelo contrário, a disciplina traz liberdade. Muito. Porque quando você não tem mais a obrigação, você faz realmente aquilo porque é o seu propósito, porque é o que você quer, ela tem sentido. Então, até aqui, nessa corrida, eu corria por correr. Eu não tinha um porquê. Então, se eu tivesse que dar um cano no meio da semana, eu dava um cano. Eu não tinha metas claras na corrida que me movessem. Eu ia correr por qualidade de vida, fazer uma atividade com a galera do grupo de corrida, tal, não sei o quê. Às vezes eu queria ser melhor que o colega do grupo, falar, eu vou correr melhor que aquele cara, tal, não sei o quê. E não é o motivo certo. Não é o motivo certo. Quando você tenta competir com alguém, principalmente num esporte como esse, né, e para a vida, as coisas não dão certo. Você tem que ser melhor do que você. Você tem que ser a sua melhor versão. A corrida me ensinou isso com o passar dos anos. Legal. A corrida a corrida me mostrou isso. Por isso que eu digo que eu tiro isso da corrida. E aí, quando eu comecei a ter o meu porquê veio aqui. Esse foi o meu porquê. Opa, foi nessa mostra daqui. Esse porquê. É isso que você me falou. Daí. Essa sua pergunta veio daqui. Esse foi o meu porquê. Essa daqui está num quadro. As especiais estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Nossa. Esse daqui é o meu porquê. Essa daqui foi a Meia Maratona Internacional de São Paulo. É uma prova tradicional de São Paulo. Essa medalha está nesse quadro por isso. Estava até com a camiseta do grupo do Barsotti na época aí que eu fiz essa prova. E aí começou o meu porquê. Como minha vida mudou realmente. Porque eu coloquei o meu porquê. Eu virei para minha esposa e eu volto a dizer, quem te apoia, quem tá com você nas empreitadas. Sim. E falei, amor, eu quero fazer uma meia maratona. Eu comecei 1 ano antes com esse planejamento. E o que é meia maratona, Pedro? Explica Legal. aí pra quem tá assistindo lá. O que é meia pra maratona? Mim, meia maratona. É tudo igual. É tudo igual. Corrida. Tudo corre. Explica aí pra nós. O que é a meia maratona? A meia maratona é uma distância de 21 quilômetros. Né? 21.045. Eles gostam de quebrar. Mas a meia maratona são 21 quilômetros. E para quem fazia até 15 quilômetros, porque corredor tem algumas gírias, né? Sábado é dia do longão, domingo é dia do longão. O que é o longão? O longão é o treino mais longo que o corredor vai fazer na semana.
Então eu faço os treinos periódicos durante a semana, alguns mais técnicos, e aí o longão no final de semana. E volto a dizer, eu não sou um corredor, eu não vivo disso no sentido profissional. Eu entrego dinheiro para isso, suor. Eu sou enfermeiro de formação, então eu tenho minha atividade profissional. Mas é apaixonado por que faz. E a gente tem que equilibrar essa balança. Sim. E é aí que vem o desafio. Que legal. Porque além de ser enfermeiro, eu sou pai, eu sou marido, eu sou professor, eu tenho minhas atividades, eu tenho que equilibrar toda essa balança para fazer isso tudo acontecer. Sim. Né? Que é a minha paixão. E a corrida me mostrou muito isso, como equilibrar essa balança. A corrida me obrigou a recalcular a rota. E aí foi a sua pergunta. Você começou a emagrecer? Você começou a mudar? Sim, a partir da hora que eu coloquei isso daqui na minha frente. Isso daqui foi só o meu ponto para eu fixar e aí sim eu traçar o meu planejamento para ir até lá. Falei para minha esposa e aí vem o apoio e aí é o meu time de sucesso. Eu gosto de brincar, né? Eu faço as minhas postagens às vezes de corrida, eu falo assim, o meu time de sucesso. Quem são? Meu time de sucesso. Minha esposa, aí eu fico até... Meu Deus. Minha esposa, minha filha, Marina, não tem o que falar. Minha cachorrinha Martina Maria. Corri uma prova, quem me tem no Instagram viu que foi esse ano, a gente vai falar um pouquinho, eu fui dedicando os últimos 7 quilômetros para cada pessoa importante da minha família. Nossa, é meu pai, que já é falecido, e fui dedicando a cada um, né? Legal. E minha cachorrinha Martina, que é a nossa filha mais velha, que a gente fala, né? Ela também estava ali. E aí, cara, a gente traçou essa meta e minha esposa me deu esse direcionamento nesse sentido. Minha esposa é sempre muito religiosa, cristã, acredita muito que tudo tem um propósito e sempre me fala, não, acredita, vai, se é isso que você quer, não sei o quê, e foi me levando para isso. Legal. E fui lá com a Juliana, que ela me indicou, porque ela falou, eu não vou cuidar da sua dieta, porque o santo de casa não faz o milagre. Certinho. Não vou. E me caguetava pra Juliana. Olha, tá fugindo da dieta, não sei o que, tá. Aí, beleza, fui. Aí fui fazer minha primeira meia maratona. E aí começou um planejamento de 1 ano. E eu gosto de trabalhar, o Wesley fala de disciplina na chamada, a gente conversando, mas é a minha maneira de conseguir lidar com isso, né? De conseguir atingir os meus objetivos fazendo partes pequenas. Eu gosto de dividir tudo em pequenas partes para eu conseguir o objetivo final. Porque se eu mirar lá a prova de 21 km, eu não vou fazer 21 km. Coisa pra caramba. Então eu vou indo, né? Faço 10, faço 5, até a hora que você consegue fazer o montante. E você lembra em todos os momentos de você fazendo 5, 7, 10, 15, 20 e 21 km? Você lembra? Tudo, porque o que eu tive muita consciência na corrida de rua é que eu nunca quis pular etapas. Tem corredores que começam na corrida de rua e falam assim, eu aguentei fazer 5 km, vou pular para os 15. Caramba. E tem gente que consegue. Eu não sou um cara que tem aptidão à corrida. Eu sou um cara disciplinado, esforçado e que gosta do que faz. Legal. Né? E foi muito isso. Então eu vejo corredores que saltam, aí de repente o cara se machuca, fica frustrado e para. Isso que eu estava pensando assim, Pedrão, dentro dessa evolução de 5 para 18, levando isso como referência, teve alguma delas que você não chegou ao final? Ou até mesmo tipo assim, Jesus, me leve porque eu não estou aguentando mais. Teve alguma? Teve algumas até aqui. Essa daqui que foi o seu marco que você falou? Essa daqui eu tive, ela não está aqui, foi a corrida de São Silvério, que é uma corrida bem famosa aqui em Bragança. O nosso amigo Marinho aí, bem tradicional na corrida bragantina aí, ele que organiza uma corrida de 8 km. Aquela corrida eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sério? É fim de ano, sabe? É uma época quente, eu não tinha condicionamento, e o que eu tô fazendo nesse lugar? E eu terminei a prova andando, e quando eu terminei aquela prova andando, eu falei, puxa vida, o que eu tô fazendo de errado nesse negócio aqui? Eu vou parar com esse negócio, eu não sirvo pra isso. Olha só. Mas aí veio aquele negócio, falei, não, foi só, isso daí faz parte, a prova, o treino, né, ele serve para isso, para você se condicionar. E a gente vai falar um pouquinho como que foi esse ano aqui para mim, né, nesse sentido das longas distâncias, e aí eu fui evoluindo, eu falei, não, vou fazer tudo que é certo, vamos fazer certo. Se minha esposa já me orientou, não, faz uma dieta certa, equilibra, nunca pulei etapa na corrida. Legal. Eu não quis pular etapa porque eu busco longevidade. Eu não busco velocidade. Eu quero correr por muito tempo, eu quero ter isso daqui.
e influenciar pessoas de maneira positiva. Já está influenciando, Pedro. Essa é o nosso monte de momento. gente aqui assistindo você e tendo como referência isso aqui, ó. E meu, é um prazer muito grande, porque quando eu mirei isso daqui, aí os corredores colocam pequenas metas, né? Por exemplo, quem faz 21 quilômetros tem uma meta emblemática nos 21 quilômetros, que é assim: vamos fazer 21 quilômetros abaixo de 2 horas. Os corredores têm muito disso. A meta da meia maratona é fazer abaixo de 2 horas. E eu achei que estava ótimo para fazer essa prova. Falei, vou fazer minha primeira meia maratona mandando ver abaixo de 2 horas, demais. Cara, quebrei feio. Quebrar pro corredor quer dizer que você quebrou o seu ritmo. Você quebrado o fêmur. Quebrou feio. Quase quebrar o fêmur, porque você começa a andar e arrastar a perna. Mas antes, você já tinha treinado e conseguido antes ou não? E os treinos de corrida, eles não são assim direcionados para você fazer a distância que você quer atingir no treino. São só o condicionamento que você tem uma base. Essa ali. planilha, esse treino de meia maratona, eu acho que eu fui até 18 quilômetros, se eu não me engano. Eu fiz os 21 na prova. Primeira vez que eu fiz 21 foi na prova. Tanto que essa daqui eu acho que foi 2 horas e 20... 2 horas e 24, quase 2 horas e meia correndo. Eu quebrei feio mesmo. Mas eu terminei essa prova assim com um sorriso, com uma alegria. E eu me lembro da sensação de cada uma delas. E aí, cara, puxa, que legal. Terminei essa prova e aí quando o corredor acaba de correr, o que ele faz? Assim que ele cruza a linha de chegada. Desmaia. Muito pelo contrário, ele fala assim, quando que é a próxima? Sério? Você não sabia, não. Essa também não. Corredor na época, eu não era corredor, né? Eu desmaiei. Não quero ver o próximo. Branco, lembra? Tinha até plateia. Vamos, professor! Tinha mesmo as meninas do curso de enfermagem lá, tudo felizona. E daí, você já fica no entusiasmo de fazer então a próxima prova. E aí você fala, quando que é a próxima? Porque eu quero ser melhor do que eu fui nessa. Olha que você com você. Você com você. E aí você começa a entender o propósito, fala, putz, por que eu tô fazendo isso? Eu contra eu mesmo. Legal. Aí passou, falei, puxa, eu acho que eu gostei de corrida de longa distância, que eu falei pra mim assim, vou fazer uma meia maratona, fazer 21 quilômetros uma vez na vida, eu tenho que fazer uma na vida de corredor. Depois eu volto pros 5, 10 quilômetros e tá bom demais. Tem até uma colega do trabalho lá, uma instrumentadora lá que corria, e ela falava, você tem que correr corrida de longa distância, é muito legal. Eu falei, você tá maluco, correr esse negócio, daí é coisa de gente doida, ficar horas e horas correndo, para com isso. Ela falou, não fala assim, um dia você vai correr, não sei o que e tal. E paguei a língua, né? Paguei a língua e bonito. Muito. Ainda bem que eu paguei, né? Ainda bem. Tá pago a língua. Aí passou um tempo. E aí você começa, como eu brinquei no começo com você começa a entregar dinheiro pro esporte, né? Sim. E aí eu comecei não a profissionalizar, porque eu não sou profissional, mas eu comecei a querer um acompanhamento melhor. Pedro, eu lembro de você você. Eu lembro de você e algumas questões no começo da corrida lá, do meio maratona, acho que você já fazia 21. Daí você começou a falar, Wesley, vou ter que fazer musculação, e você matava o tempo de musculação na hora do almoço, passava na sua mãe voando, fazia fortalecimento. Por que eu tô falando isso? Que eu peguei todos esses ganchos aí que você ia falando no meio disso aqui, que assim, eu também quase cheguei no 110 lá. Tava fortinho também. 6.900 tava. Daí eu falei assim, caramba, primeiro eu teve que entender o que era disciplina. Você explicou aqui agora, explicou muito bem. E disciplina aqui é algo que vai ser bom pra sua vida. Quando você entender isso que é bom pra sua vida, disciplina, por exemplo, hoje não tem mais. Eu vejo você porque eu acompanho você pelo Instagram aí, pelas postagens suas. Você não tem final de semana que você acorda tarde, que perdeu o dia, não. O seu dia é aproveitoso sábado, domingo, segunda e fim. Chuva, sol, tá lá o Pedrão. Eu aprendi isso daí, que não importa. Igual eu falo pro Vanderson aqui, acabou hoje aqui a gravação do Pega Essa. Onde eu vou, Vanderson? Vai comer. Academia. Ele ia comer. Você não ajuda. Ele vai comer o pré-treino, vai comer o Agora você pré-treino. não ajuda. É comer o pré-treino. Eu tô quase alimentando 2 dragões aqui. E correr. Daí eu aprendi isso daí, falei, caramba, e comecei a enxergar. E o último que eu entendi, que era você com você mesmo, por exemplo. Eu tenho que olhar pro espelho e falar assim, cara, hoje não foi bom o treino de perna, não foi bom a corrida na esteira, mas amanhã eu serei melhor. E você falando aí, eu lembro disso de você falar da academia, e ainda muitas pessoas te acham maluco, né? Chegava numa reunião que nós participávamos, às vezes nós 3 estávamos na reunião, chegava o Pedrão todo lá transpirando igualzinho um pré-treino. Mas eu tomava banho. Cheiroso, mas chegava aí pingando.
Pingando. Daí eu falava, caramba, qual o objetivo desse cara? E hoje aqui, mostrando todos esses... Eu falo assim, o Pedro não precisa nem comprar livro de história pra filha, né? Não precisa. Aqui, cada um... Filho, hoje à noite é essa medalha aqui. Isso, vamos aconteceu contar essa história. Quando vê, tá... Não, é sensacional. E aqui a gente vê o resultado disso. É. Então, a gente que acompanhou lá seu fortalecimento, o começo do 21, eu lembro que você falava muito desses 21 que você precisava. Nesse último vídeo que você fez aí, que eu vi você chorando lá, falando, não, faltava essa esse ano, faltava essa. isso aí. E só quem tá vivendo com você vai entender esses negócios de apoio, porque o apoio, cara, se você não tem um apoio, as coisas vão esfriando. É muito interessante você falar isso, porque quando eu fui olhar para a corrida, e aí a gente fala que começa a entregar o dinheiro para isso, né? Sim. E sempre buscando saúde, mas eu olhei e falei assim, não é só correr, é muito mais do que correr, né? É você realmente mudar a sua vida. E você eu tenho um grande amigo assim, ele posso dizer que é um pai na corrida, que é o Mineirinho, uma figura de Bragança assim, que todo mundo que corre conhece, o Claudinei. E o Mineirinho, a gente corre junto, ele foi um mentor para mim. Eu tenho treinador, mas ele é um mentor na questão psicológica, de como a gente pensar na corrida como uma outra maneira de atingir o próximo. E ele sempre fala, a gente está fazendo um trabalho social. Que legal. Olhe dessa maneira, a gente está fazendo um trabalho social. E eu não entendia muito no começo, trabalho social. Aí ele fala assim, começa a reparar quantas pessoas cumprimentam a gente no final de semana que a gente está correndo junto um longo. Demais. E aí passa um cumprimento, passa outro cumprimento, aí você está trabalhando, fala, passei buzinando para você lá, tal lugar, não sei o quê. E aí é o que você falou, a gente não tem essa dimensão e a gente não busca para mostrar para o outro. Sim. Mas o outro, de certa maneira, começa a olhar para você como um espelho para isso, para ser um motivador, ser um combustível de falar, putz, se esse cara consegue, eu também consigo, eu também tenho que tirar aquilo como uma coisa boa para minha vida. Atinge além desse propósito que você falou, não é? Exato. Vai além disso. E quando você fala disso é fantástico, Legal. porque aí você começa a ter assim, você está no meio da corrida, mas não é só a corrida. Você começa a conversar com um aqui, outro lá e tal. Ele falou, como é que você fortalece? Que horas que você fortalece? Como é que você encaixa a rotina de ser profissional, 8 horas, que eu trabalho horário comercial, mais dar aula à noite, porque eu chego em casa, ser pai, correr e treinar e fortalecer. Aí eu falo, cara, minha nutricionista, ela faz uns malabares aí para fazer eu ter uma dieta balanceada, meu treinador também faz os malabares. O meu treinador atual é o Gabriel Bernúcio, né? Já tinha trocado de treinador. O Gabriel, a gente está junto até então, a gente já vai fazer 4 anos de parceria. Legal. E o Gabriel, ele me abraçou de tal maneira que, assim, a gente é irmão. Porque o Gabriel, ele fala assim, você é maluco, cara, você é maluco. Essa história que você pediu é da minha última prova. Sim. Ele fala assim, cara, você é maluco, mas eu tô com você, vamos fazer com segurança para você não machucar, você continuar correndo, mas eu tô com você. Que legal. E aí você começa a enxergar que tudo isso tem um porquê, tem um propósito, né? Você começa a atingir pessoas e aí começa a vir as histórias da corrida. E eu lembro que quando minha filha nasceu em 2018, e aí eu falei, acabando essa prova, eu falei assim, vou fazer outra meia maratona. Vou correr uma outra meia maratona melhor do que essa. E aí foi essa daqui. Foi a São Paulo City. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Só que assim, isso daqui foi em março. A minha filha nasceu em abril. Então, um mês depois, minha filha nasceu. Então, isso daqui foi em julho do mesmo ano, 2018, ano que minha filha nasceu. São Paulo City Marathon. É uma prova bem tradicional, bem gostosa de se fazer. Difícil, técnica. E eu falei, eu vou fazer essa prova porque eu vou escolher essa prova para ser a minha primeira maratona. Então, no ano de 2018 eu vou fazer a meia maratona, 21, e 2019 eu vou fazer minha primeira maratona nessa prova e a Marina vai estar comigo lá, porque ela vai estar com 1 ano e pouquinho. Olha que legal. Eu fui colocando esse planejamento na minha cabeça. Então você fez a primeira meia maratona e depois você fez a maratona inteira? A maratona inteira desta prova. E quanto é a maratona inteira, Pedro? Maratona é 42,195 quilômetros. Só de moto é lá. Não, é lá. Vamos até Atibaia e volta. Vou no ônibus dormindo semi-leito. Você sabe o que é legal da Chego lá tecnologia? Descansadinho. O que eu acho muito bacana disso daí é que o apoio dos amigos, né, ele traz pra gente esse combustível e o apoio da família também traz. E minha esposa estava ali, de novo, minha esposa, não tem como eu não falar várias vezes dela, porque ela que me edifica mesmo. E ela falou assim, não amor, ela estava lactante na época, minha filha nasceu em abril, essa prova foi em julho,
lactante, e eu fiz videochamada para ela. Então essa daqui foi a primeira chamada que eu puxei, cara, uma chamada de vídeo, chegando na prova, puxei isso aqui, meu celular, fiz uma chamada de vídeo e falei, vamos junto aqui, vamos junto. No final da corrida? No final da corrida, passando na linha de chegada. E ela com a minha filha no colo e eu vendo elas aqui. E fortalece, Pedro? Meu, você tira, olha, eu lembro agora, meu olho enche de água e de alegria, meu coração enche de alegria só de pensar nisso. Que legal. Porque aí te dá aquele gás e você fala assim, elas estão aqui comigo. Elas não puderam estar ali, mas elas estão ali. Que legal. Né? E aí eu passei aquela prova, concluí. E aí eu me lembro que a minha filha de colo, isso daqui eu não falava pra minha esposa ainda, mas na minha cabeça eu tinha esse plano, né? Minha primeira maratona vai ser ali com a Marina Grande e tal. E aí passou, aí deu uma esfriada, né? Passamos, agora 2018, tipo, chega agora, vamos dar uma atenção pro pai, filho, né? Filho novo e tal. Beleza, vambora. Aí, cara, falei pra minha esposa, num lugar que a gente tava tomando um café da tarde, falei, viu, eu tenho muita vontade de fazer uma maratona agora. E a maratona, 42 quilômetros, são treinos difíceis. Nossa, é um volume de corrida durante a semana muito intenso, muito alto, são horas treinando. O fortalecimento que você tem que encaixar porque você se machuca. E a gente pensa que a corrida é só sair correndo, e não é. Ainda mais a gente que é amador, é um profissional. E aí fui lá, minha esposa falou, não, vamos lá. Sentou comigo, assim, ó, a gente conversando aqui, assim, ó, com um cafezinho na mesa, faz a inscrição aí. E eu sentado na frente dela fazendo a inscrição da prova. Ó, marquei para tal dia. A hora que eu dei o confirma, primeiro que vai a paulada da inscrição, porque a inscrição de corrida é caro, né? Aí, foi embora. Foi embora com a inscrição. Só a inscrição de corrida é caro. Sabe o que é de graça, Wesley? Se inscrever no canal, filho. Poxa, Pedro. Não cobra nada? Nada. Você que está gostando dessa resenha do Pedro, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, também lá no nosso Spotify, estamos lá, firmes e fortes, ouvir essa resenha do Pedrão aí, não vai acelerar o seu veículo, né, meu? Estamos falando de corrida aqui, né, no asfalto ali, sossegadinho, então não deixe de se inscrever, pessoal, grande parte de quem assiste a gente, estamos aí com mais de 6 mil visualizações, não são inscritos, então clique lá no sininho, né, Wesley? Se inscreva lá, ative a notificação bonitinho, é nóis que é nóis. Pedro Lucas, essa inscrição é cara então? Porque aqui é de graça. Então aqui é de graça. A sua vale muito mais do que a minha. A sua atinge muito mais pessoas do que a minha. Que não, hein? E aí você pagou caro? Cara, e você sabe, assim, pra gente ver como a corrida foi marcando, né? O que envolve foi marcando. Essa daqui foi especial, porque aí minha filha já estava maior, já estava grandinha, né? Isso daqui foi já. Então, em 2019, foi o projeto Pai Agora Presente. Né? Vamos lá. Esquece pouco de corrida, mas não deixa de correr, equilibra. Aí começa o quê? Uma nova fase. Porque aí vem a criança pequena, vem a esposa que precisa do auxílio do marido, e a gente tem que aprender a equilibrar essa balança agora. A gente tem o trabalho, a gente tem as atividades e encaixar o que a gente gosta. E equilibrar tudo isso aí, é o que o Wesley falou, né? Vamos treinar na hora do almoço? 2 vezes por semana para fortalecer? Vamos. Eu tenho um dia muito cheio no trabalho. O que eu faço para eu encaixar a corrida? Eu começo mais cedo. 4 horas da manhã eu pulo da cama, vou correr 4h30, 5 horas e entro 7 horas para trabalhar. Então, assim, prioridades, né? Uhum. E, cara, quando você vê tudo isso que você faz, as pessoas te olhando e falando assim, você é maluco, cara. Você vai acordar 4 horas da manhã para correr na semana. Você tá maluco. Eu falei, não, isso daqui é o que me dá prazer. Quem tá ali do meu lado entende. Sim. E isso daqui, as coisas que Deus prepara na vida da gente, a gente não sabe o porquê, mas Ele sabe, né? Sim. E essa daqui foi emblemática, isso daqui foi em 2019, foi em fevereiro, então foi essa mesma prova aqui, a primeira prova. Olha só. Então foi em 2018 essa meia maratona aqui internacional de São Paulo. E você foi pra essa. 2019 eu fui fazer meia maratona internacional de São Paulo, só que quem passou comigo no pórtico, né? O pórtico é a linha de chegada pela primeira vez, minha filha Marina. Foi a nossa primeira linha de chegada. Caramba. E é ali que é o meu combustível, porque assim, tá com elas, né? Minha esposa, minha filha, e o que é mais legal que Deus prepara na vida da gente, né? A gente ficou hospedado no hotel lá, tudo, né? Criancinha pequena. Minha filha, na noite que antecedia a prova, o que ela fez? Falou papai. A primeira vez que ela falou papai. Essa daqui ela tem até marcadinho aqui, ó. Primeira vez que falou papai, ó, 17/2/2019. Nossa, que legal. Tá aqui.
E, cara, você fala, meu... E aí, minha esposa também muito... Minha esposa é demais. Não tem como não falar. É meu time, cara. Aí minha filha Curta falou, esse vídeo, Kaline. Cara, Curta lá, gente. minha esposa, comenta lá, legal. Ela é demais. Porque ela tem o dom de me dar um combustível. Porque eu tenho o hábito de correr com fone de ouvido. É um péssimo hábito de corredor, porque os corredores mais raiz não gostam de fone de ouvido e abominam. Eu gosto de correr com fone de ouvido. E eu tava correndo e minha esposa me liga no meio do percurso. Isso me dá um gás. Tem gente que fala, mas você não desconcentra? Eu falo, pra mim não. Pra mim é a minha motivação. Aí minha esposa me ligou, onde você tá? Aí eu falei, tô no quilômetro 18. E lembra que eu falei no começo que o objetivo era fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas. Sim. Né? Essa meia maratona eu consegui fazer abaixo de 2 horas. Olha que legal. Foi a minha meia maratona, sim, que eu consegui fazer abaixo de 2 horas. E minha esposa falou pra mim, a senhora que eu saí do hotel, a gente não vai conseguir te acompanhar na chegada, porque afinal de contas está um tempo nublado em São Paulo. A chegada é lá no estádio do Pacaembu. Ela falou, tá um tempo nublado, não dá pra ir com o neném pequeno e tal, deixa pra lá. Eu falei, tá bom, né? Estão me ligando e tal, filmo pra vocês a chegada, a gente chega junto, filmando e tal. Aí ela calculou certinho, ninja, pegou e me ligou. Onde você tá? Eu falei, tô no quilômetro 18. Legal, quando você estiver chegando no Pacaembu, olha pra sua esquerda que eu vou estar com a Marina te esperando na grade. Nossa, cara. Quis chegar ou não? Meio ligeirinho, meteu o chapeuzinho americano, ó. Você lembra do seu 1 km que você acelerou no final? Lembro. Foi o meu ritmo final. E aí é o apoio da família, é o estar junto. Eu falo família porque eu sou um cara família. Eu tenho isso daqui, isso é minha essência. Mas pode ser um amigo, pode ser o seu porquê. Né? Qual o seu porquê? E aí, putz, cara, peguei minha filha, passei com a minha filha no colo, nenenzinha, tenho essa foto lá na minha sala lá, Marina tudo suada do pai, aquela coisa, né? E a criança, aí tasquei-lhe um beijão na bochecha, os fotógrafos fizeram um trabalho excelente lá, conseguiram pegar um clique muito bacana. Sou fã desses caras. Nossa, nas corridas, os fotógrafos, cara. Pessoal de mídia aí, eles conseguem eternizar essas fotos aqui. Que estão nesses quadros foram por profissionais como esses, assim, eles eternizaram. É até uma coisa que eu falo, assim, tem corredor que gosta de dar print na divulgação do trabalho desses profissionais e tal. Cara, não faz isso. Eles eternizam um momento da sua vida que, cara, você vai gastar R$5, R$7, é pra sua vida, meu. Que legal, valoriza cara. Isso, valoriza esse pessoal. E aí, beleza, fiz essa prova. Ótimo. Amor, vamos fazer nossa primeira maratona. E aí, como eu falei pra você no começo, não pular etapas. E aí, eu levei 1 ano me preparando para minha primeira maratona, minha primeira vez, 42 quilômetros. 1 ano, isso foi de 19 para 20? Foi a preparação, porque essa prova, ela foi a preparação já para fazer a maratona. Porque eu tinha que fazer provas, eu tinha que fazer longos de 21 quilômetros no meio do caminho, 30, você vai escalonando. Então, por que não fazer um longo numa prova para você já pegar ritmo de prova, ter toda uma infraestrutura? Sim. Foi no mesmo ano, isso aqui foi em fevereiro de 2019 e a prova foi em julho de 2019. Então, foi aquele meu treino de luxo, entre aspas, memorável. Você fala assim, nossa, foi uma amostra grátis disso. Primeiros 42K. Exatamente. Nossa, Wesley. Aguenta, Wesley? Nunca. Nunca diga nunca. Eu consegui 5. Você consegue mais? Desculpa. Tá longe disso. Eu já corri 15 quilômetros. Já? 15 em Sorocaba eu fazia 15. De moto pra pegar um... Não, 15 quilômetros. Já corria 15 quilômetros. E faço 5 fácil com você hoje. Nossa, na hora que você quiser. Chamou na seta, hein? Chamou na seta. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. A hora que você quiser. Chamou na seta e vambora. 5 na hora que você quiser. É nóis. Memória muscular é um negócio delícia. Ó, tá vendo só? Mas eu fazia 15, só que eu fazia 15 2 vezes ao ano. Que eu fazia em Sorocaba. E era o máximo que eu conseguia. Cara, e eu fiz essa prova, e isso daí os profissionais. Essa daqui também tá no quadro. Essas duas são as que ficam no quadro. Nossa, essa daqui foi. Essa, que legal. Tá vendo essa imagem? Esses profissionais que eu falo pra vocês, profissionais de mídia, né? Essa foto eles tiraram na chegada da prova. Passei com a Marina no colo. E qual que era o meu objetivo desta prova? Eu falava assim, vou fazer minha primeira maratona passando com a minha filha no braço. Nossa. Minha filha não andava, hein? E era o meu objetivo. Eu mentalizava aquilo. E assim, a maratona,
procure no YouTube, tem muitos vídeos que fazem analogia à maratona e eles falam muito assim, que a maratona é como a vida, né? Tem muitas pessoas, e aí ele vai falando que no começo é o início da vida, que você tá eufórico e tal, e é muito isso, você sai gritando, correndo, felizão que você tá lá. Aí depois ele fala, né, no meio da maratona lá, do quilômetro 21, 22, você já começa a ficar mais sereno, chega os filhos, chega as contas e assim vai. E quando você chega lá perto do 30, 38, você já começa a ser a velhice. Então as dores começam a vir, você começa a brigar com o seu corpo, você fala, o que eu tô fazendo aqui, eu não quero, eu vou parar, eu vou embora, eu não aguento isso daqui não é pra mim. O seu corpo começa a te pegar peças, a sua mente começa a falar, para, você não é feito pra sofrer tudo isso. E aí quando você chega no final é aquele sorriso aveludado, aquela alegria que você tem, você fala, nossa, eu fiz isso, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Caramba. E eu passei com a Marina no colo, a minha esposa me passou a Marina por cima da grade, peguei a Marina e passei. Isso aqui quem registrou foi a organização da prova, essa foto, Nossa, ela saiu na campanha de Dia dos Pais daquele ano, Nossa, da prova, cara, que no legal. site da Iguana Sports, não sei se podia falar marca. Não, que pode Saiu, falar. e aí saiu essa prova, ficou 2 anos usando essa prova como divulgação de Dia dos Pais. Que legal. Essa imagem ficou aí. Que legal. E eternizou, e aí como eu te falei, quando todo corredor acaba uma prova, o que ele faz na sequência? Marca outra. Qual é a próxima? Nossa. E o treinador de corrida, Gabriel, companheiro de aventuras, né, Gabriel? O Gabriel, falei pro Gabriel, quero fazer outra maratona, mas maratona a gente sempre combina que é assim, é uma maratona por ano. E essa maratona, Pedro, desculpe cortá-lo, Pode, não corta. quanto de desgaste isso trouxe para você físico? Porque, queira ou não, para você recuperar 42K correndo sem parar, meu, quanto isso consome de caloria, de massa? Olha, do quê? eu vou te falar, a maratona, ela é uma coisa que ela desgasta o corpo, ela baixa a sua imunidade, você tem que ter um preparo nutricional, você tem que ter um acompanhamento de fisioterapeuta, de novo, Murilo Carmino, meu fisioterapeuta, Murilão, parceiraço, me endireita, ele é fisioterapeuta e osteopata, me estrala inteiro, me arruma todo lá pra gente deixar o corpo em dia. Então assim, eu perco em média, isso é o que o relógio GPS fala, né? Eu perco em média 3.000 calorias por maratona. Nossa, mãe do Eu céu. já cheguei a pesar, eu perdi 5 quilos numa prova, isso quando eu pesei, né? Mas eu sempre hidratei muito bem, eu sempre tentei fazer tudo muito certo. Então, é um desgaste muito grande. E a recomendação é, faça uma por ano, faça uma bem feita. Não façam como eu tenho feito, né? Eu não faço uma por ano, mas assim, foi o meu combustível, foi o meu porquê. E as dores, Pedro? As Dói, dores... Realmente dói, músculo que você nunca viu na vida? 2 dias depois são desafiadores. Não vou falar que são piores, porque o seu corpo ele vai evoluindo, então você aprende a lidar melhorar. com aquela... A minha última maratona, eu fiz 11 maratonas até hoje. Essa minha 11ª maratona foi esse mês em Sorocaba, que a gente vai falar um pouquinho, acho que nós estamos já em cima, mas... Não, dá pra falar. O que acontece é o seguinte, o seu corpo ele sente, você fala, eu não consigo subir, descer a escada 2 dias depois da maratona é a pior sensação do mundo. Dói o quê, Pedro? Dói tudo. Dói tudo. Tem músculo que você não sabe que existe. Sério? Dói o quadril, dói a lombar, dói atrás do pescoço. E lá na hora? Horrível, nada. É uma adrenalina, é uma euforia, é tudo, e você fala, não dói. Não dói. Isso daqui pra mim é a minha alegria. Mas durante a prova, lá pro quilômetro 28, 30, aí dói. Essa prova, particularmente falando, eu achei que estava muito bem para fazer e treinado. Falei, me preparei 1 ano para fazer igual, foi a meia maratona, quebrei a cara de novo. Fui lá e fiz a prova. E meu treinador e a esposa dele, a gente foi tomar um café antes da maratona, né? Ele sabia que eu estava um pouco ansioso. Eles falaram, vamos tomar um café lá, vamos conversar aqui, né? A gente tá batendo um papo aqui. E eles fizeram maratona de Tóquio. Eles correram juntos lá e trocando experiência. Aí a esposa dele falou assim pra mim, você já teve cãibra? Aí eu falei, não, nunca tive cãibra na minha vida. Ai. Ah, então leva um ibuprofeno, porque pode ser que você precise tomar no meio da corrida. E se você tiver cãibra, não para, tá? Você anda rápido e corre, anda rápido e trota. Eu falei, tá bom, nunca tive no treino. Não é agora que vai ter. Mas foi um relógio. No quilômetro 28 dessa prova, cãibra na perna direita, na coxa direita. Aí fui lá, tal.
Passou 2 km, 1 km 30, cãibra na perna esquerda. Caramba, pesou. Aí pronto, aí fui me arrastando do quilômetro 30 até o 42. Quando cheguei no final, o que você falou, aquele combustível, aquela coisa. E fui, e terminei, mas 2 dias depois, assim, bem cansado, mas você fica assim, sem atividades de alto impacto, você faz um pós-prova de quase 15 dias, pelo menos eu, né? Eu, no meu, me conhecendo, né? Conforme o tempo vai passando, você vai se conhecendo. Eu comecei a reduzir, então, treinos por 15 dias, uma dietinha mais equilibrada, mas segurando tudo. E foi o que eu fiz nessa prova. Acabei essa prova, virei pro treinador com todas as dores, falei, próxima prova, vamos fazer Curitiba? E aí começam os objetivos familiares de cada um. Porque quais são os meus objetivos quando eu falo de corrida? Sempre levar minhas meninas comigo. Então é o nosso porquê. Vira um passeio e você já faz. E aí veio essa daqui. Essa daqui foi minha segunda maratona, foi a maratona de Curitiba. Legal, olha. Foi a maratona de Curitiba. Então aquela lá eu fiz em 4 horas e 40. Eu não conhecia Curitiba, fui com medo da prova. Fiz em 4 horas e 9 essa prova, no mesmo ano. Menos. Fiz em julho essa prova e em novembro essa. Aproveitei o ciclo de treinos, porque disse que um ciclo de treinos dura em torno de 4 meses, né? Para uma maratona. É o que se fala, que fala o treinador. E eu fiz essa prova. Beleza. Aí eu fiquei tão empolgado, tão eufórico em 2019 e falei, pronto, amor, agora eu descobri o que eu gosto de fazer na corrida. Vou encaixar 3 maratonas agora em 2020. Nossa. Chegou o final de 2019, novembro, Black Friday, fui comprando tudo que era inscrição de corrida. Fui comprando inscrição, tudo baratinho, porque inscrição era caro, lembra? Se inscrever no canal não é caro. Mas inscrição de corrida é. Cara, essa ficou boa. Cara, aí comprei tudo. E aí a gente sofreu com a pandemia. Vocês, parou tudo. Nossos colegas aí de trabalho, companheiros, a gente sabe que a gente sofreu, as famílias que estão aí assistindo, um momento muito triste da nossa humanidade, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisou pensar. Minha esposa sofreu bastante, você estava na UTI com ela, você sabe dizer isso. E chegava em casa e mal, e pensando nas famílias, e você fala, como é que eu vou dar apoio em casa? E, né? E um dos meus alicerces para suportar essa situação foi a corrida. Então a corrida fez a minha inteligência emocional trabalhar. O que eu fiz? As organizadoras de prova de corrida começaram a quebrar, porque não tinha corrida, quase 2 anos parado, e começou a lançar as modalidades virtuais. E aí começou-se no Brasil, corrida virtual, e eu já estava treinando para fazer uma corrida. Eu falei, não vou parar meu treino, não vou parar de correr, porque você não podia sair pra rua, você ficava fechado, você não tinha academia mais aberta para fortalecer. Sim. Eu moro num apartamento, a minha cunhada, Naira, obrigado por tudo, queria que você soubesse aqui a diferença que você fez na nossa vida. E a minha cunhada, ela morou com a gente por 2 anos. Então, imagina assim, num apartamento, eu, minha esposa, minha cunhada e minha filha. Minha cunhada num quarto fazendo fortalecimento, porque ela gosta de treinar. Eu na sala tentando fazer fortalecimento. Eu acordava bem cedo e ia correr escondidinho, porque não podia ficar na rua, né? Ia correr numas ruas próximas ao Lago do Taboão, que eram mais isoladas e tal. A gente não sabia nada da Covid. Aí as coisas foram se estabilizando e aí veio essas 3 aqui. Essas 3 vieram aqui. Então, São Paulo lançou 2 provas virtuais e Curitiba lançou também a sua prova virtual em 2020. Que legal. E aí você corre, você sobe o seu tempo do GPS para a organização da prova, um link, e aí eles validam a prova, manda depois a medalha e a camiseta para você. E, cara, aí eu comecei assim, como fazer isso, né? Aí eu comecei a montar a estrutura de prova para mim mesmo, para eu fazer essa maratona. Aí você com você mesmo E aí eu tive os amigos, Claudinei Mineirinho, parceiraço, nosso amigo Thiago Menossi, também colega nosso de trabalho, começou a correr e se encantou, e aptidão demais esse cara tem para fazer longa distância. Thiagão, assim, se tornou um grande amigo, a gente já era amigo, mas um grande amigo também, então a pandemia trouxe isso pra gente que tá vivendo a mesmo anseio. E a gente montou estruturas de prova. Legal. E aí comecei, num ponto da cidade, deixava 2 garrafas lá fechadinha, o carro deixava aqui, tal lugar deixava não sei o quê.
E montei a estrutura de prova e a gente foi correr. Fiz a maratona, fiz essas 3 provas e isso me manteve em equilíbrio. Legal. Foi o que me fez, assim, ir passando pela pandemia, né? Interessante. Consegui terminar. E aí a pandemia, graças a Deus, nos deu um respiro e a gente tá aprendendo a conviver com isso. Sim. Interessante, Wesley, né? Desde o início, começando aí com 5K, o outro com a esposa e a esposa não sabia que estava grávida. Olha a história desse rapaz, não é? E aí se corre uma corrida virtual que ele nunca imaginou na vida que existia, né? Por conta da pandemia, se preparando para uma nova maratona. E aí hoje, qual é o limite para você, Pedro? Estamos aqui com uma virtual, não é? Estou vendo aqui umas que devem pesar 2,5 kg cada uma. Pega essa daqui acho que isso? É o maior tijolinho, essa daí é Porto Alegre. Isso aqui, coisa mais linda. Essa é Porto Alegre. 2021? Essa aí, 2021, Porto Alegre. Mano, a gente está falando aqui de corrida, mas tem uma corrida que é muito simbólica. Qual? Acho que não tem como não fazer para ela. Exato. Final de ano. Exato. O que a gente assiste na televisão? Maratona. Como chama? De São Paulo, não é? São Silvestre. São Silvestre. E aí? Todo mundo pergunta, Maratona de São Silvestre. Você pode ter corrido Nova York, Chicago, Tóquio, Boston. Fiz. Mas vou falar. Achei que ia faltar essa. Essa daqui não pode faltar. Mas eu vou te falar que eu fiz essa prova, isso daqui foi 2019, né? São Silvestre é uma maratona completa, é isso? Então, São Silvestre não é uma maratona. O que é? E todo mundo fala que São Silvestre é uma maratona e ela tem a atmosfera de uma maratona, porque ela é a maior do Brasil. Então ela tem uma atmosfera de uma maratona. É gente na rua, todo o percurso. É um mar de gente torcendo, corredor, um batendo no outro. Expressão, tudo. Ela é fantástica. E o que ela é? Ela é uma corrida de 15 quilômetros. 15 quilômetros. Dá pra fazer. Quem puder, faça. Que legal. Porque é ali que você se apaixona pela corrida. Ela é desafiadora, tem um percurso técnico, tem a famosa subida da Brigadeira. Está subindo a Brigadeira, termina na Avenida Paulista. Quando eu corri São Silvestre, foi minha única São Silvestre. Quando eu corri São Silvestre, eu fiz questão de parar no meio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio lá. Acho que é Brigadeiro Luiz Antônio mesmo. Isso. Parei na Brigadeiro, parei no meio e fiz questão de filmar. Porque você vê aquele mar de gente. Nossa, que legal. Subindo, descendo. E na Paulista também. Quando eu larguei, você vê ao redor aquele mar de gente. Qual que é o recorde? Você lembra ou não? Não sei te dizer. tempo? Não sei. Deve ser de algum Não sei te dizer. Né? Não, é o tempo. Qual é o tempo você quer? Acho que 1 hora, né? Nem isso, né, Pedro? Acho que 40 por base de 1 hora. Mas se eu falar pra você, eu vou estar mentindo. A São Silvestre é uma prova... Eu achei que era 40 e poucos quilômetros. Ela é tão legal porque ela é uma prova que fecha um ciclo. Fim de ano é um ciclo, certo, né? Sim. Então ela fecha um Dia ciclo. 31, né? E quando eu fiz essa prova, assim, foi muito legal. Confraternizei, a gente foi de... É histórias, né? A gente foi de ônibus, parecia uma baita van, parecia um busãozão de escola, né? Nem van. A gente se divertiu, né? Mas, aí veio a pandemia, a gente passou por isso. Cara, aí as corridas presenciais começaram a voltar esse ano. Então, esse ano foi, assim, o fechamento, né, desse ciclo. E essas 4 medalhas aqui, elas representam esse ano, 2022. E quando eu entrei, né, nisso daqui, eu falava para minha esposa assim, pro meu treinador, né, quero fazer uma maratona abaixo de 4 horas, uma maratona presencial abaixo de 4 horas, agora nessa retomada. E, como eu falei, recomenda-se que faça 1 ou 2 no ano. Eu estava inscrito em 3 corridas. E meu treinador falou pra mim assim, você é maluco, você vai querer fazer, mas tudo bem, eu tô com você, Gabriel. Aí o Gabriel, muito responsável, sempre calculando os treinos e tal, né? O Gabriel é um excelente profissional. Alguns colegas começaram a treinar depois, como você falou, e buscaram o Gabriel e correm hoje também. Juliana também começou a equilibrar a minha dieta e minha digníssima esposa segurando em casa as pontas para poder encaixar os treinos e a gente equilibrar trabalho e tudo mais. Fiz maratona de São Paulo esse ano em abril, que é essa prova aqui, 42 quilômetros. Essa daqui o primeiro do ano. Como eu falei, quebrei, machuquei não, mas fadiga muscular. Não consegui fazer um bom tempo e eu sabia que eu estava bem para fazer. Mas o dia não proporcionou. Isso foi em abril. Então eu tive um tempo muito curto para a próxima, que era em julho. E eu falei, eu vou fazer em julho também São Paulo City, que foi a mesma prova da primeira. Foi essa daqui. Fiz em julho São Paulo City.
42 também? 42 Meu quilômetros. Deus Todos do céu. aqui são 42. Claro. E aí, assim, dividindo com vocês... 84. Oi? 84. Vai somando porque são... Vamos lá, 2, 42 vezes 11, vai dar... Eu vou fazer a Faz a conta. conta. Faz a conta aí, produção. 42 vezes 11. Aí isso daqui, aqui foi muito marcante pra mim. Pra você ver, São Paulo City tem muito disso, né? Essa foi marcante. Porque, como eu te falei, né? Independente da crença de cada um, né? A vida cristã me trouxe para isso, me fez pensar nisso. Eu tava subindo a 23 de maio, que é o quilômetro 13 da corrida. Lógico, gente, cada um com o que acredita. Sim. Mas Deus atinge a gente onde Ele acha que Ele vai mexer mais com a gente. E Deus me atingiu aqui. Foi nesse dia. Então eu estava subindo a 23 de maio, quilômetro 13, e eu estava com um amigo que trabalha com a gente também no hospital, e a gente estava correndo junto. Legal, assim, e meu joelho direito começando a me incomodar. E eu nunca tive dor, lesão, nada. Quando eu comecei a descer a 23 de maio, eu não consegui descer ela correndo. Eu comecei a ter dor. E aí eu comecei a conversar com Deus. E eu nunca fiz isso assim, com essa intensidade. E aí eu comecei a conversar. E comecei a conversar. E, cara, parece que foi melhorando, fui me sentindo melhor. Aí entrei no Ibirapuera, que é um percurso plano, e fui embora. Quando eu cheguei próximo ao Jockey Club, que isso dá próximo do quilômetro 22, aí meu joelho começou a doer muito. E aí foi o que você perguntou no começo. Você nunca abandonou uma prova? Você nunca parou de correr? E assim, eu não me permito. Eu falo, não, eu não vou parar. Eu vou dar um jeito e vou terminar. E, cara, naquela hora eu falei assim... Senhor, se for de sua vontade que eu pare, me dá um sinal, sabe? Eu fui conversando e eu nunca tive isso. E ali foi assim, como conversa, sabe? Eu sei que eu comecei a descer o Jockey Club, meu joelho fez assim, poc, deu uma estalada, passou, parou de doer, terminei. E eu terminei a prova assim, numa alegria, porque aí eu agradeci de eu poder estar bem, fazendo o que eu gosto, e o melhor... tá chegando com a minha filha de novo, mais uma vez na linha de chegada. Sensacional, Pedro. E aí meu cunhado, ele brinca, né? Ele fala assim, eu só tenho uma missão. Ele falava, eu só tinha uma missão, pegar a Marina e passar pra você, entregar o bastão na sua mão pra você passar com ela. É o troféu. E ele falava, eu só tinha uma missão, a família vai junto, é o que eu te falo, isso é muito legal. Porque o meu cunhado, o Arley, a minha cunhada Naira, o meu cunhado Lincoln e a Yasmin, né? Eles foram nessas provas aqui. Legal. Então eles fazem a logística junto. Eles pegam as meninas aqui, vão para São Paulo, porque eu vou antes e tal, nas provas e tal. E aí ele me entregou e eu passei junto com a Marina mais uma prova. E a Marina fica eufórica. Minha filha quer chegar, ela quer estar ali, ela começa a torcer. Enfim, aí fiz essa prova, deu tudo certo. Só que eu não tinha feito aquela maratona abaixo de 4 horas. Eu falei, esse ano... eu tenho que fazer essa prova abaixo de 4 horas. Isso é o meu propósito, esse é o meu porquê do ano. Eu me treinei para isso, me preparei para isso e eu sentia que eu precisava entregar isso. Aí fui para Florianópolis em junho, então corri em julho aqui, corri em junho aqui, em agosto eu fui para Florianópolis esse ano. Fiz 42K de Florianópolis. E esse bateu? Não bati. Tá vendo? Prova duríssima, choveu, vento de 40 por hora, você correndo contra o vento, desafiador. Terminei em 4 horas e 17, passei com a minha filha correndo na chegada, ela de capinha de chuva, assim, felizona. E, cara, terminamos. Aí eu terminei, falei, cara, agosto. Só tem mais uma maratona em novembro, que é ou Curitiba ou Sorocaba, que tem a sua 5ª edição, né? Sorocaba está mais próximo para eu levar a família. Tem os familiares que moram em São Roque. Maria, Vasco, obrigado aí pela acolhida. Aí fomos para São Roque. Cara, e aí foi tudo para dar certo. Porque o que eu fiz? Eu enganei meu treinador com todo... Nossa, qual o nome dele? Não me orgulho de falar isso, Gabriel, mas depois... Gabriel, olha só, aí, ó, tá vendo aí, hein? Sabe por quê? Porque eu sentia que eu devia isso e eu me machuquei. Porque em Florianópolis eu descobri que eu tive uma lesão no joelho, uma lesão no tendão patelar, tal. Fiz uma tendinite e fiz uma condromalácia. Aí, coisa fácil de tratar com fortalecimento.
E, cara, fui pra Sorocaba, falando assim pro meu treinador, vou fazer uma meia maratona em Sorocaba, tá? Vamos fazer um treino pra meia maratona, de agosto até novembro. Então ele montou uma planilha, todo um cronograma pra eu correr 21 quilômetros. Ai, Pedrão. E eu precisava de um tempo para o meu joelho recuperar, mas sem perder condicionamento. Sim. Aí eu fui lá, me inscrevi para fazer a maratona. Aí eu falei assim, bom, se eu passar bem nos 21, eu continuo. Prossegue. Se eu não passar bem, eu paro nos 21 e vou embora. Perfeito. Cara, fui. E o bendito do relógio GPS, eu tive um belo dia que eu cadastrei, eu coloquei minha esposa como contato de emergência. Ela nunca usou aquilo. Nunca usou. Ixi. Nunca usou aquilo. Fui correr a prova. Corri a prova, saí cedão de São Roque, fui pra Sorocaba, parei o carro, me organizei e fui. E comecei, cara, a fazer a prova num ritmo, e assim, confortável, sem olhar pra relógio, só correr. Aí quando foi no quilômetro 21, minha esposa me liga. Lembra que eu falei correr de fone? Minha esposa me liga, eu atendo o telefone. Ela, aô, bichão, hein, enchendo o saco. Você tá bem, hein? Tô te acompanhando desde o quilômetro 13. Você tá passando a meia maratona abaixo de 2 horas, hein? Eu falei, ué, como é que você sabe que eu tô na meia maratona abaixo de 2 horas já? Tô te acompanhando desde o quilômetro 13 pelo GPS aqui, porque vai dando tempo real quilômetro a quilômetro. Eu falei, é o meu sinal, vou seguir, vou embora. E aí fui embora. E aí essa prova ela foi fantástica, porque aí teve várias histórias, né? Teve um rapaz lá que a gente conversou um pouco e ele é um para-atleta, é o Cadico. Depois vocês sigam ele no Instagram. Ele joga futebol para amputado, né? E ele saiu na nossa frente, o grupo especial, né? PCD, saiu com acho que 15 minutos de diferença. Eu alcancei esse cara com uma perna só e muleta no quilômetro 22. Nossa. Caramba. Eu tava no 22, esse cara tava ali. Então, eu olhei, eu até filmei, eu falei, putz, cara, olha isso. O cara já tinha corrido 129 provas, era a primeira maratona que ele tava fazendo, 42 quilômetros com uma perna só e muleta. Isso. E você vê aquilo, você fala, meu... Caramba, cara. Que... Meu, o cara não deixou, cara. o cara não parou, o cara foi embora. Eu vi, você vê pessoas empurrando crianças com paralisia cerebral. Você vê pessoas com prótese, sim, que é muito comum. Eu vi pessoas assim, idosas, no ritmozinho delas, falam, meu, aquilo ali é minha meta de vida, cara, eu quero chegar desse jeito, com essa vitalidade. É muito combustível. Né? Meu, você começa a olhar aquilo e você fala assim, tá aí o meu porquê. Por que eu faço isso? Sim. Não é só correr, né? O que aconteceu para tudo isso acontecer? E aí é o que eu te falei, eu não estava preocupado em fazer abaixo de 4 horas, mas eu sentia que eu devia isso para essas pessoas e para mim. Não é dever a palavra certa, mas eu queria. Eu queria entregar aquilo. E era a minha meta do ano, eu não podia deixar aquilo se perder. Eu falei, não, eu tenho mais uma chance. Eu levei 4 vezes, mas é a minha chance. E eu vou tentar mais uma vez até eu conseguir. Olha só. E eu fui. E aí, cara, quando eu olhei no relógio e falei, meu, vai dar. Eu comecei por 42 quilômetros, minha mulher me ligou no quilômetro 38, falou, aí ela estava no GPS, aí o GPS deu uma diferença. Aí ela falou, quilômetro 36, o que eu falei, não, tô no 39, quase 40. Ela, como assim? Eu falei, e desligou. E aí eu vi que eu tava chegando, eu comecei a fazer conta no relógio, falei, cara, vai dar. Nossa, que legal. Cara. E aí eu comecei a filmar para ela, passei maratona de Sorocaba esse ano, 3 horas e 58, que era a meta do meu ano. Sensacional. Então cara. Ela foi a minha meta do começo do ano, caramba, na 4ª tentativa, com tudo isso que a gente conversou. Minha filha não podia estar lá com a minha esposa passando na linha de chegada, mas eu passei filmando elas. E eu falava assim, só faltava essa. Eu falava no vídeo, só faltava essa. Né? E eu filmei para elas e aí acabou, minha esposa me ligou. Aonde você tá? Eu falei, você não acredita, eu acabei de passar. Aí eu mandei para ela o vídeo assim. Legal. E falei, olha aqui. Nossa, cara. E aí você vê a euforia da família, você conversa e tal. Bom, e é sobre ter planos, é sobre ter objetivos? Sim. Mas é muito mais além disso, do que tudo isso. Você muda como ser humano, você muda como pessoa e você, sem querer, atinge pessoas. Sim. Sem querer não, né? Atinge pessoas. Sempre, né, Anderson? E como foi atingido na própria corrida por outras pessoas.
não é? Olha como é contagiante. E quanto combustível, né, Anderson? Imagina, você está correndo, atingir suas metas, alcançar seus objetivos. Sim, sensacional. Eu só não tomo mais água porque eu acho que dá congestão de correr demais. Sensacional essa história, Pedro. Cara, que é isso, cara. E o mais engraçado é as pessoas acharem que você não come chocolate, que você não come bolo, não come isso aqui. Come isso aqui. Você come tudo. Adoro doce, amo doce. Formiga. O pessoal vê nos lugares, nossa, mas não sabia que você comia isso, não sabia que você fazia aquilo. Eu falo, gente, eu não sou um ET, eu faço tudo, deixa eu viver minha vida. E é isso. Que legal, Pedro. Eu só tenho a agradecer a participação sua aqui e parabenizar, porque não é fácil, Não é fácil, cara. Mas não, sensacional. Vanso, agora, nesse momento, 42 quilômetros, não sei, mas... Essa última de 42 aqui, ó, né? Vou estar aqui com o início e... A última deste ano. Não é o fim. Não é. Pedrão, para aquele que pensa em fazer isso, aquele que procura um esporte como um escape para a vida mesmo, como você disse, como equilíbrio emocional, como equilíbrio homeostático, como equilíbrio mental, o que você poderia falar para essa pessoa hoje? Onde você tem aqui uma medalha com 5K e uma com 42K em menos de 4 horas hoje. O que você pode motivar essa pessoa do outro lado dizendo assim, não importa se seja corrida ou seja o que você pode dizer para essa pessoa que hoje busca um esporte como um escape, Pedrão? Eu entendo que primeiro você tem que acreditar. O escape é você querer. Hoje foi a corrida para mim, pode ser qualquer coisa, como você falou, pode ser uma musculação, pode ser andar de moto, qualquer um tem o seu porquê. Mas você acreditar que aquilo sim é o seu combustível. E quando você acredita naquilo, o processo é natural, porque você tem um porquê. Então quando eu falo acreditar é isso, é você ter o seu porquê. Por que eu estou correndo? Estou correndo porque eu quero ser melhor do que o Wanderson? Não estou correndo porque eu quero ser melhor que o Wanderson. Estou correndo porque eu quero ser melhor para mim. Estou correndo porque eu quero atingir a minha filha, eu quero dar bons exemplos, ou até mesmo eu quero influenciar o outro e dividir o que eu sei. Às vezes eu brinco, né? Vamos correr comigo? Mas é de coração. Eu falo, vamos correr comigo? Aí você fala, não, você não dá para correr. Não, pelo contrário, né? Quando a gente, mas a intenção a gente chama é isso. É você ter o seu porquê. E além do mais, é assim, quando você vai falar de atividade física, busque profissionais. Eu posso dizer assim, eu cometi vários equívocos que eu poderia ter me machucado feio. Eu faço tudo isso daqui de maneira controlada. Eu tenho profissionais que me assistem e falam, putz, é um cara amador que tem nutricionista, fisioterapeuta, treinador de corrida, tem todo um equilíbrio. Sim, então busque ajuda de profissionais. Vocês têm feito um trabalho excepcional para a comunidade bragantina. Vocês assim estão atingindo muitas pessoas. O podcast vai crescer demais. Eu nunca imaginei poder participar de um podcast, então que alegria estar aqui com vocês. Mas a gente vê que quando você tem pessoas que se apoiam, quando você tem profissionais que direcionam você adequadamente, é um combustível. Então, quando eu falo profissional, só uma última experiência, quando eu fiquei muito frustrado nessa prova aqui, que eu quebrei nessa prova aqui, o meu treinador falou assim, você vai pegar um post-it e vai escrever assim, São Paulo City, vai colocar a data e vai escrever assim, 5h35. 5h35 era o ritmo por quilômetro que eu ia fazer. E eu coloquei esse post-it no meu guarda-roupa. Olha só. E eu mentalizava, eu acordava, catava minha roupa, eu olhava lá, 5h35. Era o meu ritmo de prova. Eu falei, se eu quero fazer uma prova abaixo de 4 horas, esse é o meu ritmo médio. 5h35, 5h30 para ter uma folguinha. E é isso. Então, se não fosse esse direcionamento, se não fosse essas pessoas que se apoiam, pode ser que eu não tenha conseguido. Pode ser que não tenha dado certo. Por isso que eu digo, busque pessoas, se apoie, busque profissionais. E é só uma pequena parte de tudo isso daqui. Sensacional, legal. Muito bom. Muito bom. Você aí que está desse lado, gostou desta resenha? Vai ter ainda a parte 2, hein? Vamos chegar aqui com... Qual é o máximo, Pedro? Existe? Eu tenho alguns objetivos falando de corrida que se Deus me permitir,
Até daqui 5 anos eles vão estar aqui. Ah, então teremos resenha aqui com o Pedro com 225 quilômetros. Ultramaratona. Ultramaratona. Vai nadar, vai fazer tudo. Wesley, sensacional a resenha. Muito boa. Só tenho a agradecer, Pedro, a esse pequeno tempo que você compartilhou aí de... Quantos quilômetros deu? Só de maratona, 508 quilômetros só de maratona. Nossa. Das maratonas, fora as corridas que ele teve antes. Sensacional. Então você não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Hoje é uma data especial, não é? Logo mais, né? Algumas horinhas, né? É Natal. É Natal, então não deixe de utilizar deste combustível, não é, Wesley? Para exatamente motivar como esse rapaz aqui com certeza motivou desse lado aí. Pessoal, e aqui eu não posso deixar de falar, né? Aqui a nossa família Família Podcast Pega Essa, deseja a vocês aí que estão assistindo ou escutando, aí correndo, escutando nosso podcast, um Feliz Natal para todos, né, Wanderson? Sim. E que esse Natal esteja o símbolo aí que o Pedro falou para nós. Escutar a vozinha de aquele que protege a gente, aquele que a gente leva a gente para o nível máximo. E como o Pedro falou aqui, jamais um pai vai negar um pedido de um filho. Ele é nosso pai. É isso. Ele, vamos dizer aí, que ele fez um milagre na vida do Pedro aí nessa corrida. Escutou um estralo e o joelho não doeu mais. Não existe isso, pessoal. Imagina, ele sentiu a mão de Deus ali. Então, esse Natal, pessoal, vamos lembrar do significado do Natal. Aí, pra você que curte o Natal, a pessoa que tá sozinha no Natal, não deixa morrer esse espírito aí. Lembra do nosso pai e que ele deu a vida por nós, né, Wanderson? E que perdure não somente em um dia 25, e sim que o ano inteiro, eterno. a vida inteira, esse amor e fraternidade com todos. Mas tá aí o Natal pra gente começar, como o Pedro começou. Sensacional. Então a família podcast aqui deseja um Feliz Natal pra vocês. Gente, fiquem com Deus, como sempre, não é, Wesley? Sempre. Pega essa. Pega Tchau, essa, tchau. pessoal. Fiquem com Até Deus, mais. gente.